Agradecemos aos queridos irmãos a colaboração. Não sei se a gente faz mais uma. Vamos deixar para o final mais uma, tá bom? Muitíssimo obrigado, lindíssimo. Eu quis começar e pedir ao irmão autorização para começarmos o trabalho, porque harmoniza, a música harmoniza, né? A música nos traz essa possibilidade. Teve uma época que eu estava fazendo biodança, que é uma terapia espetacular, que eu me encaixei muito com o perfil, e que a música realmente nos traz ações e possibilidades muito grandes, de termos cada vez mais consciência de quem somos e o que nos espera e como agirmos diante da vida e das situações que acontecem. Estamos no 14º semestre, ano de 2019, no espaço de entrevistas e bate-papo aqui na Sala Recife, ao lado da livraria. Um trabalho que se começou há 3 anos atrás e que hoje nos brinda com várias possibilidades de podermos interagir com os irmãos que estão fazendo a diferença em prol da humanidade. E hoje, como estão vendo todos e todas, temos a oportunidade de conversar com verdadeiros trabalhadores incansáveis da obra de Cristo, de trazer o bem às pessoas, de trazer mais esperança e paz aos corações aflitos, que é o irmão Wagner, que está aqui à minha esquerda, e a irmã Clarissa, que está aqui à minha direita. Nas fotos, nos vídeos, nós vemos que os trabalhos deles não são trabalhos sentados, não são trabalhos intelectuais apenas, mas é um trabalho que realmente o suor, a dedicação e as situações que eles passam para levar paz e conforto às pessoas que estão passando extrema miséria é muito grande. E cabe a nós espíritas fazermos a diferença no mundo, sem dúvida. Como este é um movimento espírita, este é um simpósio espírita, somos a mola propulsora para que outras pessoas, independente de serem espíritas ou não, possam também ajudar. É um prazer tê-los aqui, meus irmãos. Obrigado, Clóvis. Obrigado pelo carinho, pela recepção de todos. É uma grande honra poder estar aqui, divulgando, falando sobre a obra humanitária, Fraternidade Sem Fronteiras. É uma honra poder estar com os nossos irmãos espíritas. Ainda que a organização Fraternidade Sem Fronteiras não é espírita. Porém, ela nasceu, a gente acredita que tenha sido um planejamento, né? Como a gente estuda a doutrina espírita, que toda obra, segundo André Luiz, toda obra do bem, né? Ela tem suas bases, primeiro constituídas no mundo espiritual, depois há o planejamento. Mas isso é teoria, né? E aí, quando você começa a perceber que é uma realidade na prática, a gente vai ficando mais fortalecido, né? Com mais fé, com mais robustez, sabendo que a gente está no trilho, na linha desse trabalho. Interessante, já que a gente está falando no movimento espírita, que quando o meu irmão me chamou há 13 anos atrás para abrir uma empresa, foi muito interessante. Falou, mano, e assim, eu tinha um sonho, que era o chamado Coração de Anjos, desde 11 anos de idade, que na época do We Are the World, né, 1984, 85, morreu mais de 400 mil crianças em um ano à fome. Aquilo ficou gravado no coração. Mas aconteceu que naquele momento onde ele falou, mano, vamos abrir uma empresa, eu era funcionário, trabalhava com 10 empresas, eu era funcionário de 10 empresas.
Era impossível. Eu sabia que aquilo ali seria meu passaporte para iniciar esse projeto humanitário. O interessante é que ali, naquele exato momento, eu vi uma linha do tempo. E nessa linha do tempo, em fração de segundos, eu vi o portal Fraternidade e vi milhares de crianças. E aqui ali era meu passaporte para dar início na África. Bom, depois de passado 12 anos, né, estando em conversa com o Divaldo, né, ele diz assim, ó, Joana de Ângeles está aqui do meu lado dizendo que você fez um contrato no mundo espiritual e ela está me dizendo que vocês têm cumprido com aquilo que foi planejado. Uau! Depois de 12 anos. Tem cumprido com aquilo que contrato no mundo espiritual. E tem cumprido com o que foi. Então aqui já deu até uma paz, né? Fortalecendo mais a obra. Isso foi um chamado do coração. E interessante, por isso que é importante a gente estudar o Espiritismo. E outra coisa que a gente viu é que a Fraternidade Sem Fronteiras cresceria na base do movimento espírita. Na época, eu falei, como que eu vou entrar no movimento espírita? A gente já tinha fundado um centro espírita, mas assim, como que eu vou entrar no movimento espírita? Né? Eu não via link, mas tudo bem, mas eu tinha visto que estava na base. Por isso que quando eu estou aqui hoje e vejo as portas abertas, né? Eu vejo palestrantes, amigos, vocês que estão no movimento, são a base dessa organização. Os padrinhos, né? São mais de 400, 500 padrinhos que são caravaneiros que vão ao projeto, testemunham a ação humanitária. Hoje mais de 15 mil crianças na África e no Brasil, e que defendem essa causa humanitária. Esse é um ponto muito que me chama a atenção e a minha imensa gratidão de estar aqui com vocês e fortalecer. E a gente está na base, viu, gente? A gente está na base, porque ainda a Fraternidade Sem Fronteiras, acho que mais de 80% é do movimento, ou ligado ao movimento, essa força do movimento. Então eu acredito sim que essa organização hoje está na base e a gente cuida dos valores. A intuição que nós temos nesse processo de continuidade são os valores fundamentais. Hoje, a missão da Fraternidade Sem Fronteiras está lá escrita na missão. Primeiro começa dizendo assim, ó, vivenciar e depois incentivar a prática da fraternidade. Sem fronteiras religiosas, geográficas, né, ou de nacionalidade. Vivenciar. Agora, o mais importante, viver. O que a gente tem percebido que a prática honesta, verdadeira, no sentido do esforço honesto da prática da fraternidade, desenvolve uma força magnética entre nós, e esse grupo hoje já são mais de 20 mil apoiadores da organização, né? Como aqui, né? Temos padrinhos, madrinhas, né? Da organização, 20 mil padrinhos que não só apadrinham, mas que tem um vínculo magnético com a organização. Isso faz uma força muito grande, que a gente também desconhece, viu, Cláudio? Às vezes as pessoas até perguntam para mim, Wagner, o que é esse movimento? Eu falei, não sei. Desculpa, não sei. Porque sim, existem, talvez vocês possam até me ajudar a refletir sobre isso, mas existe as pessoas quando conectam mesmo a organização, quantas pessoas chegam para mim chorando, me encontram, falam, você não tem ideia que você fez na minha vida. Eu falei,
que eu fiz? Eu não conheço. Não, depois que eu comecei a trabalhar nesse movimento, eu estava pensando em suicídio, eu já tinha trabalhando 20 anos, enfim, e começa a falar, e não são uma, são várias, muitas pessoas, doutora Adriana. Depois a senhora vai me explicar o que pode ser isso. Mas é muito interessante, a gente acredita que seja um fluxo mesmo, a gente acredita que seja uma célula. E aí eu estava vendo falar da PAC, né? É mais uma célula. Fraternidade é uma célula, a PAC mais uma célula regeneradora, um exemplo regenerador do que se espera um planeta de regeneração. Que a gente se una. Que absurdo hoje a gente refletir sobre religiões que têm fronteiras. A coisa mais absurda é ver uma religião falando mal de outra. Não existe, isso tem que ficar no passado. A gente precisa unir as nossas almas, nossos corações para o bem, para a construção dessa nova sociedade. É só unificando em prol dessa nova humanidade. Eu não sei se eu continuo, se eu não. Uma das coisas que a gente tem aprendido, e fortalecendo, como eu disse, são os valores. Então, você precisa vivenciar. Todos nós que estamos vinculados a essa organização, nós temos a missão de viver a fraternidade e incentivar. Interessante disso tudo é que nós iniciamos, eu sempre perguntei por que a gente iniciou na África, se a gente já fazia o trabalho aqui, né? Por que iniciamos na África? E aí, com o passar do tempo, eu fui entender por que nós iniciamos na África. Porque a gente foi lá aprender. Na verdade, nós fomos com muita vontade de ajudar, e eu acho que impacta positivamente, socialmente. Mas o aprendizado para mim foi enorme. E todos que vão ao projeto voltam transformados. A imensa maioria volta impactados, se tornando pessoa melhor. Aí eu reflito, como assim? Né? E aí você se esforça com todo o amor, todo o carinho, as pessoas pagam suas passagens, né? Para estarem lá. Pagam tudo. E ainda fazem campanha de doação, né? Para ir ajudar. E quando fazem isso, ofertando o melhor de si, recebem algo fantástico. Então, esse processo. O que a gente acabou encontrando lá? Olha só. A gente costuma contar algumas historinhas muito, muito simples e que mostram o significado disso. Por exemplo, tinha um menino que eu gosto de falar, que foi eu falo da história do Babalu, né? Que exemplifica muito isso. Ele foi com o Babalu numa caravana e só tinha um chicletinho, né? E aí ele abriu o Babalu e no momento que ele abriu, chegou outra criança, e claro, né, chegou uma criança espírita, né, fraterna, ele deu o Babalu para a criança. Só que lá na África não existe uma criança, existem milhares, né? E no mesmo momento que chegou uma criança, chegou mais 10. Com o Babalu, o que a criança fez? Pegou o Babalu, dividiu em 10 pedaços. Um pedacinho para cada um. A caravana ficou, o que é isso? Como assim? Né? Acho que naquele mesmo dia, no dia seguinte, a gente entrou numa van para levar uma criança que estava com HIV, muito magrinha, estava na casa, e foi a caravana toda e colocou nessa criança, e alguém deu uns 6 pirulitos para ela. Deu 6 pirulitos. A criança, imagina, doce na África, não tem acesso. A criança colocou um pirulito na boca e depois começou a gritar pela janela e foi aparecendo essas crianças. Ela foi lançando certeiramente um pirulito para cada uma das outras crianças. Continuou o impacto das crianças. Olha, eu fui lá para ensinar o quê? Como assim? Né? E a gente começou a entender uma filosofia que a gente já tinha ouvido falar, que era o Ubuntu, né? A gente foi com fraternidade e encontrou o Ubuntu, que é fraternidade na língua ou na vivência da filosofia e ética africana. E a gente pôde encontrar isso recentemente no projeto que nós encontramos
num campo de refugiado, a gente pode encontrar fortemente o espírito Ubuntu. E sobre isso, acho que vou até pedir para a Clarice, que hoje é coordenadora do projeto Nação Ubuntu, para falar para a gente o que é essa ética e essa filosofia Ubuntu. Ubuntu. Pronunciei certo? Então vamos falar agora com a irmã Clarissa, ela é coordenadora do projeto. É um prazer imenso ter você aqui. Obrigada. Obrigada por todos que estão aqui presentes. Então, eu já estou vivendo na África desde 2016 e lá eu pude conhecer um pouco da filosofia Ubuntu. Quando o Brasil conheceu o Ubuntu, quando as pessoas começaram a conhecer o Ubuntu, foi quando foi lançado na internet um vídeo em que contam a história de um antropólogo que foi estudar os usos e costumes de uma tribo africana. E aí, quando ele estava na tribo, ele propôs uma brincadeira para as crianças lá da região. Ele pegou um cesto de chocolate, colocou embaixo de uma árvore e propôs uma corrida para as crianças. E aí, naquele momento, as crianças todas se alinharam. Ele contou até 3, disse já. As crianças deram as mãos, caminharam juntas, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. E ele ficou muito surpreso, né? Porque a gente não vê esse tipo de atitude aqui ou em outros países perto da gente. Então, ele olhou curioso para uma criança e a criança disse para ele: Ubuntu, tio, como uma de nós poderia estar feliz se todas as outras estariam tristes? Então, como o Wagner disse, o Ubuntu é uma filosofia e ética antiga, africana, dos ancestrais, e que eles praticam até hoje, que significa: eu sou o que sou porque somos todos nós. Então, quem tem o Ubuntu entende que nós precisamos uns dos outros. Ninguém nasce sozinho, ninguém veio ao mundo sozinho, ninguém aprende a falar sozinho, ninguém aprende a andar sozinho. A gente vem estudando o Dalai Lama e o Desmond Tutu num livro muito legal que chama Contentamento, em que eles falam muito sobre o Ubuntu e sobre a relação entre as pessoas. E eles falam que a gente é ensinado na escola, ou é ensinado durante toda a nossa vida, de que a gente tem que ser independente. Independente de tudo, independente de todos. Mas na verdade não, eles falam: não, esse papo de independência é um mito, porque desde que você nasce até quando você morre, você depende dos outros. Basta você olhar para a sua própria vida. Tudo que você tem, tudo que você aprendeu, tudo que você faz, você aprendeu com outro ser humano. Aí eles falam: as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, as nossas limitações estão ali para nos lembrar que nós precisamos uns dos outros. Então o Ubuntu é coletivo, o Ubuntu é amor ao próximo, o Ubuntu é entender que nós somos somos todos parte de uma família universal, de uma humanidade, parte de um todo que está conectado. Esses estudos de Ubuntu me faz refletir sobre nós e sobre a nossa crença de que nós acreditamos que somos filhos de um Pai, Pai de todos, Deus como Pai de todos nós. Mas nós não conseguimos olhar para o outro e reconhecer o outro como nosso irmão. Então, o que a gente fala é que quando nós conseguimos desenvolver o Ubuntu em nós, não vai ter mais nenhuma criança passando fome. Não vai ter nenhuma pessoa vivendo em situação de extrema pobreza, porque a gente não vai deixar. Porque a gente não vai conseguir ver o sofrimento do outro. Então, esse é o significado de Ubuntu. Eu encontrei Ubuntu num campo de refugiados de guerra, refugiados que vêm principalmente da República Democrática do Congo, 80% deles, pessoas que vivenciaram situações de guerra pelo interesse que existe. É um país riquíssimo em diamantes, em recursos naturais, é um país que vive uma ditadura há 23 anos, e simplesmente por você morar numa área de diamante, a sua casa é atacada, você sofre torturas. E é muito interessante que eu conto sempre 3 historinhas que ilustram bem o conceito de Ubuntu.
Uma é que um dia eu fui numa família, na casa de uma família, e eles me convidaram para jantar. Então eu dei um dinheirinho para eles, para fazer a comida, e dei um pouquinho a mais justamente para cozinhar o suficiente para o almoço do dia seguinte. E aí eu fui na minha casa, isso lá no Malawi, que eu morava em frente ao campo de refugiados mesmo. Voltei na minha casa. Quando eu voltei, tomei banho e tudo, depois voltei para casa deles. Quando eu cheguei lá, a casa estava lotada de gente. Eles chamaram todo mundo que não tinha o que comer. Isso porque eu tinha dado pro almoço do dia seguinte. Eu ainda falei, olha gente, esse dinheirinho aqui é para vocês fazerem comida para hoje e para amanhã. E aí a casa estava lotada de pessoas que não tinham a refeição da noite. E aí eu pensei, nossa, né? Conversei com eles e perguntei, mas e amanhã? O que vocês vão comer? Se tudo que era para amanhã vocês estão comendo hoje? E eles falaram, Clarissa, tem um monte de gente passando fome e a gente tem comida hoje sobrando, como que a gente vai guardar? Nossa, eu fiquei impressionada, né? Era o meu primeiro mês no Malawi. Aí depois a outra história é o Prince. Prince hoje é líder, é um dos coordenadores da fraternidade do projeto lá no Malawi. E eu fui para o Malawi em 2016 como voluntária, sem nem saber o que eu ia fazer lá. Chegando lá eu decidi começar um projeto de construção de escolas em regime de mutirão. E o Prince e os 4 líderes que hoje são coordenadores da fraternidade, eles eram voluntários comigo nas construções de escola que a gente fazia. E aí a primeira visita do Wagner no campo de refugiados, nós conversamos sobre como desenvolver o projeto no Malawi. E ele sugeriu para os meninos de fazermos uma padaria, porque temos experiência com padaria em Mozumuia. E aí os meninos ficaram muito felizes. Ai, que legal, aqui não tem pão, vamos produzir muito pão. E eles lá só falam inglês. E eu e Wagner estávamos conversando em português, pensando já na distribuição de lucros, né? Falou assim, ele ganha uma parte, outro outra parte, distribuição de lucros individualmente. E aí um deles, o Prince que veio para o campo de refugiados já há 5 anos, o pai dele foi procurado, acusado de oposição ao governo, e o Prince foi todo queimado, ele tem o corpo inteiro queimado, porque os rebeldes estavam à procura do pai dele e torturaram ele justamente tentando saber onde o pai estava. E aí a sorte é que o Prince desmaiou. Acharam que ele tinha morrido e pararam a tortura. E o Prince, quando você pensa nessa história, você imagina que na cabeça dele, no coração dele, vai ter um sentimento de vingança, né, de ódio. Mas aí quando você conhece ele, você vê só amor, você vê o pensamento no coletivo, na humanidade. Ele realmente consegue ver os outros como irmão. E aí nesse dia da padaria, o Prince olha pra gente e fala, nossa, que incrível a padaria, vamos produzir muito pão, vamos vender muito, vamos ganhar muito dinheiro, vamos pegar todo esse dinheiro e reinvestir na comunidade. Então eu e Wagner, a gente pensando em distribuição de lucro, e ele que não tem renda, que tem toda essa história difícil de sofrimento, estava pensando em reinvestir o dinheiro na comunidade. Então, esses são os exemplos de Ubuntu que a gente encontra lá. Tem muitos outros, eu poderia ficar aqui falando horas de todos os exemplos que eu já vivi, que eu já vi lá. E aí eu repito o que o Wagner disse sobre nós vamos para a África achando que vamos ajudar. Quando eu fui, e claro, a gente ajuda um pouquinho, mas eu fui para lá pensando, eu vou ajudar os pobres africanos, eu vou ensinar, eu vou fazer, né? E aí no meu primeiro mês eu já vejo tantos exemplos como esse, e rapidamente eu vi que quem seria mais ajudado era eu mesma. Então a gente aprende muito, a gente recebe muito amor. Lá eles têm muito amor, muito amor. E a gente sente, a gente escuta os caravaneiros falando sempre tão felizes e querem voltar e não param de pensar, porque a África traz isso sim pra gente, traz o pensamento no coletivo, traz o pensamento de que a gente não precisa do que a gente pensa que precisa aqui, faz a gente se desvincular do material, se desvincular do que a gente achava que era importante na nossa vida antes. Então o Ubuntu é isso, é amor ao próximo, é coletivo, é compartilhar, é compartilhamento, é pensar no outro. Obrigada. Clóvis, deixa eu só trazer uma experiência sobre a minha experiência com a fraternidade, né?
Porque o Wagner, ele questionou, ele disse, eu queria entender de fato o que é isso, né, que contagia. E a primeira vez que eu tive contato com a fraternidade, eu vi um vídeo do Wagner, e esse vídeo me emocionou muito, porque ele fala com a alma. Quem conhece o Wagner e assiste os vídeos dele, vê lá uma luzinha, porque quando é para ser, a gente, a coisa tudo converge para isso. E o Wagner, ele fala, por ele falar com a alma, esse vídeo que eu vi, ele falava sobre a questão dos refugiados da Venezuela, os venezuelanos. E ele, na fala dele, ele não estava indignado porque algumas pessoas questionaram por que é que o Brasil, na situação que encontra-se, ainda tinha que acolher pessoas de outro país e ainda por cima ter que ajudar com alimento, com trabalho, com moradia. E o Wagner, gente, vocês precisam ver esse vídeo, ele de uma forma muito limpa, uma linguagem muito humana, ele toca o nosso coração, porque ele diz pra gente que não existe fronteira, porque somos todos seres humanos, somos todos irmãos. Então o discurso dele meio que está muito casado quando a Clarissa fala dessa consciência filosófica dessas crianças. Vocês acabam absorvendo essa experiência com eles, essa ideia de mundo. E quando ele fala da missão, vivenciar e incentivar, a fraternidade, ela transmite isso para a gente, porque vocês, de fato, vivenciam isso na fala de vocês. E vivencia tanto que eu fui para a academia e eu fui com a camisa da fraternidade. Eu achei tão engraçado isso. 2 vezes eu fui. E na primeira vez, uma moça na academia, essa academia é muito grande, tem mais de 100 pessoas lá, treinando ao mesmo tempo. E aí lá vem uma moça, e aí olhou para mim e me deu um abraço. Na academia, eu nunca vi a moça. E ela me deu um abraço e disse, gente, você é da fraternidade? Eu também sou. E 2 vezes aconteceu isso e eu achei isso tão legal. Eu disse, agora eu vou usar minha blusa, vou comprar mais blusas, né? E aí eu comprei mais 5 blusas da fraternidade. Bom, uma vez eu escutei um palestrante dizendo que a palavra caridade, do grego, significa movimento do amor. Eu creio, sem dúvidas, que quando nós damos amor, é o que nos brota. Quando recebemos amor, esse ciclo fraternal cada vez mais edifica e se multiplica. E aqui temos a possibilidade de entender cada vez mais o nosso papel. Que é o papel realmente sem as fronteiras que muitas vezes estamos acostumados a vivenciar e precisamos dar o maior sentido para as nossas vidas. E por experiência própria, eu não tenho dúvidas que as oportunidades que eu estive mais feliz foram as oportunidades que eu tive a oportunidade de aprender ajudando e sendo ajudado. E eu acho que, sem dúvida, é isso que os irmãos aqui provam nos seus trabalhos e nas suas vivências. Vai. Então, ouvindo, quando a gente fala, a Paula, quando a gente ouve sobre a vivência, Paula, eu acabei de, ontem a gente estava em Brasília, a gente tem são uns 15 palestras esse mês falando aos padrinhos, aos colaboradores, né, aos multiplicadores da fraternidade. Então a gente estava em Brasília e uma coisa que a gente refletiu lá, e é muito forte, é o seguinte, olha, a nossa meta aqui não é ter mais dinheiro. A nossa meta aqui é viver em paz.
viver essa paz uns com os outros. O que nós precisamos essa é a missão, porque às vezes quando se pensa que a fraternidade sem fronteiras é ajudar a criança pobre, não é. Não é. A missão da organização é viver essa humanidade, a nossa humanidade, é ser humano. Aí, a causa é a gente procura, porque se você é irmão, nós temos 6 irmãos, né? E desses 6 irmãos, tem um que está passando por uma situação difícil, passando pela fome, pela doença, né? Com microcefalia, né, doutora? Com microcefalia, ou com aquela doença de pele que eu não consigo saber o nome, né? Hã? Como é que é? Fala aí, por favor. Epidermólise bulhosa. Eu não consigo falar. Bom, então se desses 6 irmãos, essa está passando por uma situação mais difícil, a gente concentra o nosso esforço para ajudar o irmão, tá? Não é isso? Isso. Por isso que a gente vai nas regiões mais desafiadoras, onde tiver o problema, onde a gente vai estar. As pessoas falam, mas vocês estão malucos, né? Cada vez procurando situações mais difíceis. Nós somos, o irmão que veio da Venezuela, que está passando, chegou com a família, todos com fome, só com uma bolsinha, estão morando na rua, com criança, com desnutrição. É claro que ela está precisando. Mas o pessoal de rua, moradores de rua, de Campo Grande, ok, moradores de rua de Campo Grande, a gente vai fazer o trabalho. Mas enfim, o papel principal é a vivência, a viver a fraternidade. Então, a gente fala dos nossos voluntários. Se nós aqui, a nossa primeira missão é viver em paz uns com os outros, né? Eu tive na Etiópia visitando e o pessoal fala que é a nossa mentora, né? Diz que é Madre Teresa de Calcutá. Eu falei, nossa, que maravilha, Madre Teresa de Calcutá, né, mano? Que lindo, né? Mas eu fui visitar uma das obras fundadas por Madre Teresa de Calcutá. E aí eu vi, gente, que trabalho, gente, que é aquilo, uma paz. Eles resgatam as pessoas que mais precisam das outras. Resgatam e dão amor. Aqueles que estão melhor ajudam aqueles que estão em situações piores, mais ou menos igual a ideia da Casa do Caminho, né? E vai ajudando, e uma paz, é tudo limpinho, tudo organizado, passando 400, 500 pessoas amparadas, e uma harmonia. Como é que pode, gente? A gente arruma confusão com o outro, uma instituição pequena arruma briga, né? Como é que pode uma instituição com tanta dificuldade ter essa paz? Aí, eu falei, eu quero falar com a Madre Superior. Eu não sou muito bobo não, né? Falei, bom, peraí, tem essa paz, eu preciso beber da fonte. Aí eu fui até a Madre, né, Superiora, falei, Madre, como é que pode isso? Como é que pode uma organização dessa com tamanha paz? Tem alguma orientação da Madre Teresa de Calcutá? Tenho. Uau! Né? Que lindo! Ela disse o seguinte, olha, tem sim. Primeiro, ela nos orientou que antes de começássemos qualquer coisa, assim que levantássemos, que nós fôssemos ali no oratório, orar para Deus. Uau! Que legal! Né? Orar para Deus e pedir inspiração, que legal. E a segunda, meu filho, é amar nossos irmãos que estão trabalhando imediatamente junto com a gente. A gente precisa cuidar bem deles, a gente precisa olhar, a gente precisa tolerar o outro, a gente precisa emitir um carinho, um respeito, um afago. Só isso? Sim, é isso. A orientação da Madre Teresa é isso. Em outras palavras, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque as coisas são óbvias, né? E a gente já sabe o que tem que fazer. Ó, a gente já sabe. Gente, o movimento espírita, ainda mais que
informação extraordinária. A gente já sabe o que a gente precisa fazer, né? É isso. A gente precisa ter cuidado, oração, pedir a Deus, né? A orientação, para que às vezes a gente não sabe qual o caminho. Pede inspiração, mas você precisa o exercício uns com os outros. A gente precisa se amar, se respeitar. Impressionante. E se a gente trabalha isso com fidelidade, as coisas se abrem, aparece. Tudo aparece, né? A gente começa a aprender um pouco do que é a lição do Cristo nessa vivência, né? Parece ser óbvio, mas às vezes a gente, como diz Chico Xavier, a gente vive fora do que é óbvio na Terra, né? Bom, meus irmãos, minhas irmãs, estamos no 14º semestre, ano de 2019, em mais um trabalho da sala de entrevista e bate-papo com nossos queridos irmãos, o Wagner Moura e a Clarissa Paz, trazendo para todos um trabalho espetacular, um trabalho que está trazendo aos corações, a todos os nossos corações, consolo, amor, dedicação. Hoje é um dia que estamos sendo brindados com um trabalho muito grande. Tivemos aqui a participação de muitos palestrantes, desenvolvendo trabalhos realmente emocionantes. E esse trabalho próximo com vocês que estão aí, a plateia, as pessoas, é um trabalho que emociona muito, porque nós estamos olho no olho aqui, ó. Eu estou olhando aqui os olhares, tem uma menina ali com um olhar fraterno, a outra amiga se emocionando tanto pelas coisas que está escutando, não é? E nós estamos aqui recebendo essa emoção, esse momento único em nossas vidas. Então essa sala ela foi para isso mesmo. Uma sala democrática que todos podem entrar, perguntar, todos podem abrir os corações. E os palestrantes que chegam aqui e saem da formalidade das palestras, né, mais formais, e ficam encarando as pessoas aqui, e eles sentem também isso. E ficam falando coisas e assuntos e histórias que nunca eles falariam se tivessem no mundo de teatro, não tirando a importância do trabalho, mas quando a gente se aproxima de pessoas, essa corrente do sentir, de estar perto, é muito forte mesmo. Eu vou oportunizar, Paulo, Wagner e Clarissa, para quem quiser fazer perguntas para nossos irmãos, pode levantar as mãos e fazer a pergunta que quiser e que puder também. Alguém quer fazer alguma pergunta hoje? É a sua oportunidade. Não perca. Seria bom ele explicar como é que a pessoa pode ajudar a fazer. A irmã quer fazer uma pergunta. Antes, o irmão lá atrás levantou a mão primeiro. Querido irmão, se aproxime para fazer a pergunta, por favor. Alguém pode levar o microfone para ele? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Alexandre, eu sou aluno do Centro Espírita Peixotinho, a gente estuda música lá. E a minha pergunta é a respeito do Ubuntu, ou Ubuntu, não sei qual é a pronúncia correta. A gente está vendo uma realidade muito polarizada, não é só no Brasil, mas com discursos de ódio, discursos de intolerância. Isso tem ocorrido também em outros países, principalmente no Ocidente. Como é que a gente faz para espalhar um Ubuntu numa realidade como essa? Essa é a minha pergunta. Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente olha para uma sociedade que, assim, por que faz tanto sentido o Ubuntu? Quando a gente contou a história aqui
de Ubuntu, eu vi que muitas pessoas se emocionaram. A gente se emociona. Por que a gente se emociona? Porque é a nossa humanidade. Porque faz sentido para nós. Esse tipo de atitude faz sentido para cada um de nós. Enquanto a busca pelo ter, pela ignorância, né, então comentada, não faz sentido, faz sofrer. A gente sofre com isso, faz mal para as pessoas, né? Ter, arrogância, ódio, né? Fronteiras, não faz sentido, não é humano. É insustentável. Então a gente chega num pico, muitas vezes, que é insustentável. Aí você começa a voltar e a querer ressignificar a sua vida. E aí você vai encontrando caminhos. Então quando a fraternidade aí, tentando entender um pouco ela é mais um dos bilhões de caminhos, né? Mas se conectam à essência, conecta a nossa essência. Então, eu acredito sim que o Ubuntu vai caminhar naturalmente, né? Se não for pelo amor, será pela dor, né? Porque a dor do consumismo, né? Não vai fazer mais sentido. E como para muitos começa a não fazer mais, a gente começa a conectar em outros movimentos, como esse movimento de fraternidade de Ubuntu, né? É assim que eu vejo. Quer falar? Eu queria dizer duas coisas. Uma que, infelizmente, a gente só vê notícias ruins na mídia, mas tem muito mais coisa boa do que coisa ruim acontecendo. Só que as notícias boas não dão o ibope que as notícias ruins dão. Então, tenho toda certeza de que tem muita coisa boa acontecendo. E outra coisa, você perguntou como a gente pode agir diante disso, né? O Gandhi fala, seja você a mudança que quer ver no mundo. Então, seja você o exemplo, seja você o irmão, seja você o que doa amor, o que doa carinho. Eu acho que é assim que a gente pode começar a mudar um pouquinho do mundo. Cristiana, quer fazer uma pergunta? Como é que a pessoa pode ajudar no trabalho da... A Cristiana está perguntando como as pessoas podem participar, agregar e poder se disponibilizar como voluntário neste projeto. Então, aproveitando já essa série de conversa fraterna que a gente está fazendo pelo Brasil, a gente está lançando Fraternidade Sem Fronteiras, está completando 10 anos, dia 15 de novembro deste ano de existência, e a gente está lançando um desafio para todos, né, nas nossas palestras, dizendo o seguinte, fazendo a pergunta, o que você pode fazer para mudar o mundo? Né? É uma das ações. E aí a pessoa entra no site da Fraternidade Sem Fronteiras.org.br e escreve uma ação que você vai fazer até o dia 15 de novembro, ou no dia 15 de novembro. Então a gente vai construir milhares de ações no Brasil e no mundo com todos os voluntários da Fraternidade Sem Fronteiras e os simpatizantes, e cada um vai fazer um movimento na sua cidade, na sua família, com o seu grupo, para alguma organização, algum movimento de paz, algum movimento de amor. Então vai ser um movimento lindo, dia 15 de novembro, por favor, quem tiver uma ideia linda, tá? Já começa a pensar, inscreva e começa a se organizar para fazer um grande movimento de amor no dia 15 de novembro, que a gente está intitulando o Dia Mundial da Fraternidade Sem Fronteiras. Né? É mais um movimento que vocês podem... Agora, qualquer um pode ser padrinho da causa, porque tudo isso que vocês já viram é um movimento... eu fico igual vocês olhando, gente, que coisa mais linda, porque são mais de 20 mil pessoas, como eu disse, né? Que doam, né? Um pouquinho, né? Mas esse pouco, ele é sagrado, né? Ele é abençoado.
porque é utilizado com muito respeito, com muita dignidade. Então, a cada padrinho que entra na causa, é uma alegria porque a gente consegue inserir uma criança a mais, né? Então, qualquer um pode ser padrinho. Entrando no site fraternidadesemfronteiras.org.br, você pode ser padrinho de um dos 10 projetos que nós temos na Fraternidade Sem Fronteiras, seja no Brasil ou na África. Mais alguma pergunta? A irmã quer perguntar? Alguém pode levar o microfone para ela? Oi, boa tarde a todos. Wagner, eu não sei se eu entendi errado, mas assim, eu percebi, logicamente, você é o fundador do Fraternidade Sem Fronteiras, não é isso? Foi quem idealizou esse projeto, mas eu não sei se eu entendi mal, ele é inspirado em outro que já existia, que você falou fraternidade, eu não sei se teria essa diferença, foi uma inspiração. E a outra, assim, como você citou esse dia do Fraternidade Sem Fronteiras como dia 15 de novembro, né? Que todos vão se unir para fazer ações pelo Brasil, essa é a ideia, nesse mesmo dia. Mas eu vi que você falou que até lá a gente poderia também ver um dia para fazer, que não seja o dia 15, é isso? Ou realmente a ideia é que seja só no dia 15? A gente, por volta do dia 15, o dia 15 é porque para você ter o tempo de se planejar, a ideia é que seja no dia 15, alguns dias antes ou depois, mas a ideia é que façamos um grande movimento, né, em prol, um dia para marcar, e a gente vai fazer anualmente esse movimento pelo Brasil e fora do Brasil. Outra pergunta? A inspiração da Fraternidade Sem Fronteiras. Desde o início, eu sempre trabalhei no movimento espírita desde muito jovem. Eu trabalhava na periferia de Campo Grande, participei de várias fundações de trabalhos das regiões mais pobres, né? Mas eu tinha esse chamado, eu queria, era algo dentro do coração que chamava, olha, a gente precisava juntar crenças, nações, precisamos ser um só povo, né? Um só coração, essa ideia da família universal. Então eu me inspirei no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né? Na Bíblia. Quer dizer, a base da Fraternidade Sem Fronteiras foi o Cristo, é do Jesus que nos inspirou. Se tem alguém que nos inspirou agora, tem outros que nos inspiraram, como Mahatma Gandhi, né? Está muito alinhado, e tantos outros, Francisco Cândido Xavier, né? Eu vim para a doutrina espírita vendo exemplos de Francisco Cândido Xavier que me tocou profundamente. A partir dali eu fui buscar na obra social um exemplo do Chico. Então isso que nos inspirou, esse chamado, e aquele que eu disse para você, que foi o impacto, né, de 1984, quando eu era criança, que eu vi milhares e milhares de crianças morrendo pela fome. São 400 mil crianças que morreram em um ano, né, na Etiópia. Então isso tudo juntado com um chamado do coração, que você estava ali, que eu falei sobre essa visão, né, espiritual. Bom, gente, o tempo acabou do trabalho de hoje, mas lembrando que os irmãos estarão amanhã, domingo, conosco, não é? No começo da manhã, creio que é às 13h30, 8h30, pela manhã, no Teatro Guararapes, né? E à tarde aqui, esse... Não sei exatamente onde mas... É aqui mesmo. É na sala de entrevista, amanhã à tarde. Eles dois estarão fazendo um trabalho mais extenso, com mais oportunidades, e vamos conduzir o barco para outros caminhos que possamos perceber e entender um pouco mais sobre esse trabalho. Então, agradecemos mais uma vez a todos e a todas que estivemos aqui, ao grupo de coralistas e os músicos que aqui estiveram, do Peixotinho, aos amigos que estiveram aqui, que vieram
por conta de conhecer um pouco mais do trabalho de fraternidade, aos irmãos espíritas, às pessoas que simpatizam, aos que não são espíritas. Todos nós estamos aqui no caminho pela paz. O Cinesp é um trabalho que se estende pela paz, com um propósito único de divulgar a doutrina espírita e de mostrar trabalhos inspiradores que podem transformar vidas, todas, das que fazem e das que recebem. Eu quero fechar hoje com chave de ouro. Eu pedi permissão novamente para o maestro para fecharmos com chave de ouro hoje, agradecendo a todos, pedindo para que os irmãos estejam mesmo conosco. A partir das 9 horas a sala estará aberta e teremos participações de vários palestrantes conosco. Dr. Hugo Martins, à tarde os irmãos vão voltar e tantos outros palestrantes que estarão conosco. Quem sabe vocês não vão se surpreender com a palestra aqui ou com o trabalho de irmãos que estão há algum tempo trabalhando pela doutrina espírita. Quem sabe? Então, todos e todas que estão aqui, venham amanhã prestigiar nosso trabalho. Será importante o prestígio de vocês conosco. E os que estão vendo nas redes sociais, estejam aqui conosco, nos ajudando, participando, efetivando e multiplicando esse trabalho. Muita paz e que Jesus Cristo esteja com todos nós. Wagner, Larissa, agradecemos demais a vocês. Por favor, orquestra, Peixotinho.